Olá, hoje eu estou com um convidado muito especial. A gente vai falar sobre empreendedorismo. Você precisa estar aí porque ele é uma força aqui no Vale. O nome dele é Abílio da Mata. Seja bem-vindo, Abílio. Muito Obrigado. obrigada. Ele é especialista em... O que é mesmo que você tinha me mandado? Que você é especialista em... Eu achei que você ia falar que eu sou especialista em quebrar, né? Porque a gente fez aquela Ah, é prévia. verdade. Então vamos começar assim. Olha, se você é empreendedor e ainda não quebrou, tá com algum problema, né? Você sabe que o Flávio Augusto nunca quebrou, né? Nossa, Ele cita isso como um dos grandes da pontos positivos. geração de valores, de Ah, valor. ele já teve no Empreenda Vale. Que Ele já legal. veio na terceira edição. O cachê mais caro que a gente pagou. Uma Que fortuna, legal. uma fortuna. Então, ele é idealizador do Empreenda Vale, que já está na sexta edição. Quinta edição. Estamos para a quinta edição agora em maio. Exato. E ele tem apenas 2 anos, né? 2 anos. Eu acho que fez 2 anos agora em janeiro a ideia, né? De fato. O primeiro evento que a gente executou foi abril de 22. Então não fez 2 anos de evento. Gente, é muito novo. Ah. Muito. Ele já quebrou diversas vezes, eu estava falando disso, e eu sei que você deve ter quebrado aí também. Se você é empreendedor aí e não quebrou, tá? Você tá no caminho do Flávio Augusto. Parabéns. Sorte sua. Queríamos ser iguais. Sim. Mas eu acho tão importante, isso traz muito conhecimento, né? Eu acho que tá muito vinculado àquela pessoa que não consegue aprender com o erro do outro e tem que sentir o próprio. As vezes que eu quebrei, eu poderia ter utilizado da experiência de outra pessoa ou do conhecimento de outra pessoa. É porque eu comecei muito novo, né? Sim. E é um desafio, né? Até uma pergunta que você me fez e eu acabei não respondendo fora do ar. Por que eu acredito que eu quebrei tantas vezes? É uma pergunta que eu me faço direto, assim, porque a última coisa que uma pessoa que sofre por algo quer é voltar a sofrer por aquilo. Você quer sofrer por coisas novas. Mas eu também não quero deixar de tentar. Então é a mesma coisa a pessoa que teve um relacionamento que não deu certo, falar, nunca mais eu tenho um relacionamento. Não. Eu penso nisso direto. O que eu percebo, muitas vezes, é uma força, mas ao mesmo tempo é um desafio que eu tenho. Eu não consigo criar nada em que não tenha escala e possibilidade grande. Então, isso é um desafio. Porque se eu fosse de uma família, meu pai, poxa, teve muita condição, quebrou, etc. Então eu vim de uma família que tinha uma visão de quem já tinha tido muito capital, mas que não tinha condição para isso. Então meu pai me ensinou a pensar muito grande e minha mãe me ensinou a trabalhar. Todas as vezes em que eu criava um negócio que basicamente ele quase que tinha um efeito dominó. Uma coisa tinha que acontecer para outra dar certo, para outra dar certo, para outra dar. E se uma coisa não der certo, e muitas vezes meu emocional também atrapalhou muito, atrapalha até hoje. Eu sou um cara muito intenso, então para eu explodir em 5 minutos pode acontecer de eu perder um negócio gigante porque eu não quero nem olhar para a pessoa e não interessa quanto dinheiro vai vir de lá. Não tô, sabe quando você liga o F e pronto? Mas eu tenho aprendido. Então, a primeira coisa que eu aprendi é efeitos em cascata geram um risco muito grande. O Empreenda Vale viveu isso. Então, dentro do Empreenda Vale, a gente já teve situações terríveis, né? Nesses 2 anos, pela própria dimensão que o negócio tomou. De imaginar que uma coisa tem que dar certo, para outra dar certo, para outra dar certo, e geralmente dá errado. Então, hoje, inclusive, eu estava almoçando com uma ex-patrocinadora nossa, hoje uma amiga, e ela estava falando que quer começar um projeto, e eu falei para ela, poxa, para te ajudar a você começar esse projeto, a única coisa que eu posso te garantir é que vai dar errado. E aí ela ficou olhando, Susto, ela falou, né? Toma logo um susto. Porque é verdade. Sim. Quando você começa algo, dá errado. Normal é dar errado. A não ser que você tenha, poxa, dá errado. Para todo mundo dá errado. A não ser que você tenha uma experiência de vida muito grande, uma experiência naquilo já grande, que já deu errado em outras coisas. O Empreenda Vale deu muito errado. E o que faz dar certo? Ah, Persistência? eu acho que não só a persistência, é olhar, tipo, por que deu errado. Quais foram Analisar os aprendizados daquilo. Um aprendizado. Sim. Eu consigo visualizar hoje alguns aprendizados que o Empreenda Vale me gerou, de um modo geral, e entender que algumas coisas deram errado porque, não tinha como dar certo daquele formato. Sim. Amadureceu também, né? Você amadureceu no processo como empreendedor, de Sim, olhar... sofremos muito. Sim. Muito. Foi muita loucura. Mas é por isso que as pessoas preferem, às vezes, talvez, ter um empregador, né? Trabalhar para alguém,
do que empreender, porque empreender... É quase um chamado, eu diria. Sim, É. sim. É porque daí você acredita em algo Que tá ninguém... só na sua cabeça. Ah, e aí Sim. você fica imaginando se você desistir, quanto você perde desistindo. Sim. A gente tava... Hoje eu fico imaginando, tipo, quanto valeria Sim. meu tempo trabalhando numa empresa? Sim. Né? Quanto uma empresa estaria disposta a pagar para eu trabalhar fazendo o que eu faço no Empreenda Vale, sem nenhuma garantia, para uma empresa X? Bom, eu já tive algumas propostas e falo para você, é muito mais interessante trabalhar para uma empresa do que continuar em Empreenda Vale. Sim. Por que eu continuo? Porque eu tenho a visão de futuro do que ele pode vir a se transformar. É o que ele pode vir a se transformar. Então, quem vai fazer com que ele se transforme ou não, somos eu e a equipe que eu venho formando. Sim. A gente estava falando, antes de começar a gravar, gente, sobre as pessoas acreditarem no nosso sonho. Eu vou pegar o gancho de que você acabou de falar sobre isso. Quando o Empreenda Vale era só o seu sonho, há pouquíssimo tempo atrás, você estava quebrado com R$200 no bolso. Explica pra gente da onde que você falou assim, olha, essa é a ideia do Empreenda Vale, e você saiu correndo, porque assim, quando eu comecei o podcast, eu te falei, era só um sonho, né, no papel, mas eu falei com algumas pessoas, gente, ninguém é obrigado a acreditar no meu sonho. Hoje, eu, com a maturidade de apenas 6 meses de podcast funcionando, eu já entendo isso. Mas ninguém é obrigado. E aí? Porque quando você começou, você teve várias portas bateram na sua cara. Sim. E hoje as portas... Até hoje. Mas elas te olham hoje de uma forma diferente. Não sei, depende do patamar que você imagina. Bom, falando do começo, né? Uhum. Quando eu criei o Empreenda Vale, você já viu aqueles bonecos russos que ficam entrando um dentro do outro? Sim, Não sei se Mariushka, uma alguma coisa assim, acho que é Mariushka. Enfim, gente, vocês sabem. Eu acredito que nós somos isso. Uhum. Fruto das nossas experiências. Então, eu comecei a empreender, eu tinha 18. Uhum. Praticamente minha vida inteira eu empreendi. E sempre fui muito curioso. Tive bons resultados. Fiz negócio fora do Brasil, aqui na América do Sul. Tive negócio em alguns países aqui. Antes do Empreenda Vale, eu tinha palestrado em vários países, falando sobre vendas, etc. Eu quebro, né? E aí, antes do Empreenda Vale de fato, 3 negócios de uma vez só. Tinha acabado de separar de um relacionamento de 12 anos com um filho pequeno, em que eu me sentia super mal, assim, porque eu sabia que eu tinha gerado essa instabilidade para minha família, que ainda continuaria sendo minha família, como continua. Uhum. Né? Tanto que a Suzane, que é minha ex-mulher desse relacionamento, ela trabalha comigo no Empreenda Vale. Uhum. Eu e ela estamos juntos aí. Parceira, né? Parceria. Total. Tanto na criação do nosso filho, quanto no negócio, porque a gente sabe que nos auxilia a atingir nossos sonhos. Carregava esse peso, e aí me vi numa condição de ter que trabalhar para uma empresa, né, que para mim era algo inimaginável. Só que com a pandemia eu não tinha outra opção, eu não conseguiria começar um negócio. Não me via nem, como que eu posso te dizer, com autoestima para começar um negócio. Passei 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses num grupo de comunicação, que eu sou muito grato ao pessoal da Rede Difusora, a família Berings, enfim, eu já externei essa gratidão em outros lugares. O Rodrigo, que é um brotherzaço que eu tenho até hoje, que inclusive por ser meu amigo me deu essa oportunidade. E lá eu aprendi muito também. Então, toda essa somatória de experiências que eu tive antes, na rádio, quando eu pensei em criar o Empreenda Vale, por mais que eu não tivesse capital, eu sabia que eu precisava criar um plano de negócio, uma ideia, um conceito de negócio. Eu criei o Empreenda Vale dentro da igreja. Então, eu estava na igreja, desesperado, pensando o que eu ia fazer. Veio uma palavra falando sobre criação de projeto, tipo, plano de vida. Tipo, começo do ano, o pastor falou, já criou seu plano desse ano e tal. Eu sou cristã também. E eu vendia isso. Eu tinha um curso que eu dava sobre planejamento de metas. E eu não fazia. Eu falei, eu vou fazer. Então, o outro, depois de pronto o plano, na semana seguinte, a palavra foi, dê o próximo passo, Deus dá o chão. Eu, como que eu vou dar o próximo passo? Mas, deve ser pra mim. Eu acreditei que era pra mim. Comecei a bater na porta das empresas, das pessoas, falava que eu ia fazer, enfim.
É claro que quando você tem um plano e consegue vender essa ideia, você consegue ter que nem todo mundo bata a porta na sua cara. Mas você tem que ter um plano. Tem que ter uma forma de mostrar. Falar, eu vou fazer Sim. isso desse jeito, desse jeito. Eu tinha muita gente que disse não e muita gente disse sim. Né? Mais gente disse não do que disse sim. Mas foi o suficiente para o negócio acontecer. Não foi o melhor dos mundos. Eu até acredito que foi o melhor que a gente podia entregar, mas perto do que o evento é hoje foi bem precário. Né? Mas, lógico, né? Não, foi bem precário. Eu não tinha equipe, né? Então Sim. todas as pessoas que estavam trabalhando lá eram voluntárias. O som era péssimo, não tinha iluminação. Nossa, um dia eu te mostro o vídeo depois. E aí o evento aconteceu, nossa, fiquei arrasado. Eu já sabia que o evento ia dar prejuízo, deu prejuízo primeiro. E antes do evento eu já sabia que ia dar prejuízo, infelizmente. Assisti um vídeo do Ricardo Medina, né, do Rock in Rio, falando que o segredo do Rock in Rio foi ter feito o segundo, porque se ele tivesse parado no primeiro, o prejuízo tinha sido milionário. Eu falei, pô, tá aí, eu vou fazer o próximo. Persistência. E eu já lancei no Empreenda Vale O próximo. Tipo, no evento eu já não sei que ia ter outro. Porque eu sabia que eu não tinha chegado na meta, né? E aí, só que assim, o orçamento de um era X, o outro Empreenda Vale, o orçamento foi 5X. Eu não tinha dado conta de cobrir X. E falei que ia vir para São José, não tinha quase nenhum contato aqui. Você é do Taubaté. Eu sou natural de Campos do Jordão. Minha família, inclusive, em Campos é bem conhecida, é tradicional da cidade, Legal. mas Taubaté já era um cara que eu era conhecido por conta da minha história mesmo, mas a minha família é totalmente desconhecida, a família, né? Porque agora aqui no interior tem esse negócio, né? De família ser velho e tal. E aí, veio pra São José que eu não conheço ninguém, e a gente faz um evento, o primeiro deu 500 pessoas, em Taubaté, que já é expressivo, né? Se for imaginar. Mas para a proposta era pouco. O segundo já foi aqui na Farmacon de Arena. Deu 2.200 pessoas. A gente trouxe o Thiago Negro e o Caíto Maia, da Chili Beans. O Thiago Negro, Caíto Maia, Mari Maldos e Denis Pena. Foi surreal. Foi surreal, assim. Parou. Ninguém entendeu de onde um cara saiu, colocou 2.000 pessoas no espaço. Nem eu entendi, imagina eles. E aí o empreendedor foi para um outro patamar. Né? E para quem você dá esse crédito? Poxa, eu acho que não tem uma pessoa, se for para pensar numa pessoa assim. É muito desafiante, né? Porque no final das contas você acaba ficando sozinho em muitos momentos, né? A vida do empreendedor ela é solitária. A gente quer arrumar uma equipe para que as pessoas comprem o nosso sonho, etc. Enquanto sua empresa for pequena ou não tiver condição de bancar a vida da outra pessoa, ela não vai acreditar tanto quanto você. Puxa, tiveram muitas pessoas que se eu tivesse dar crédito aqui eu poderia esquecer de alguém. Mas quando você fala isso, sabe o que eu vejo? Que assim, quando a gente tem que dar crédito, lógico que tem as pessoas que nos ajudam. Mas eu dou crédito à sua persistência. É que assim, eu me via numa condição de não ter outra opção tão forte. E eu queria tanto. E como eu já tinha acabado de viver uma vida de empregado, que eu nunca tinha vivido na vida, e, poxa, eu era o tipo do empregado que eu queria fazer uma ação X, a empresa não me liberava verba, eu ia lá pagar no meu bolso. Desse naipe, assim. Não ganhava tanto, assim. Então, eu tinha um programa de rádio, eu queria fazer um programa externo, a rádio não aprovava, eu ia lá pagava no meu bolso. O cara que ia pro vídeo. E eu fiz isso várias vezes. Tenho até como provar. E nem é por falta de verba da empresa, é porque ela naquele momento não era prioridade e tá tudo bem. Mas eu falo, eu vou fazer. Vocês não autonomia? Não, então eu vou fazer. Depois eu vejo. No Empreenda Vale esse ano, tem alguém já que você possa falar que vem? Tem um que a gente já envia em todos os materiais, que é o Carlos Wizard, já vai vir pela segunda vez no Empreenda Vale. Tem sido uma parceria interessante, inclusive. A Mr. Wiz, que é uma das empresas dele, está dentro do hall de patrocinadores. Legal. Então ele vem. A Luzia Costa, que é a dona da Rede Sobrancelhas, minha mentora. Que legal. A Luzia tem um negócio muito louco, assim. Você acha que ela é uma das pessoas que a vida inteira assim, vão receber um crédito muito grande.
Luzia foi minha patrocinadora principal desde o meu primeiro evento. Ela é jusense? Não? Ela é de Taubaté. Taubaté. Na verdade, se não me engano, é de Passa Quatro. Bom, enfim. Tá, mas a empresa começou aqui no Vale. A empresa começou aqui, hoje está em 5 países, 340 unidades, se não me engano. Fala pra ela, patrocina eu. A Luzia é uma pessoa legal, inclusive, para você trazer. Boa. Ela é acessível. Mas a Luzia, a história foi assim. Eu não conhecia a Luzia. Através de uma pessoa que eu também não conhecia, que eu tinha acabado de conhecer, me indicou a Luzia. E foi muito louco, assim, porque eu conheci a Luzia e eu falei de várias debilidades que eu tinha, de desafios que eu tinha, coisas muito pessoais que eu me senti muito à vontade de compartilhar com ela. Só falei de um monte de cagada que eu tinha feito na vida já. Abriu o coração. Foi um negócio louco, assim. A gente falou pouco de negócio. Energia, sim. E muito Conexão. de vida. Sim. E aí, ali eu apresentei o plano de patrocínio pra ela, saí da reunião, ela me liga, falando que ia patrocinar depois. Eu falei, Luzia, mas eu tenho que ser sincero com você. Mesmo você pagando pelo patrocínio, eu não sei se eu consigo fazer o evento. Porque eu não tenho o resto do dinheiro. Então, eu queria te deixar à vontade pra, de repente, não patrocinar. Ou fazer mais tarde e tal. Ela, fique em paz, você vai conseguir. E realmente, cara, nossa, foi... Deus envia essas pessoas, né? Não, e a Luzia até hoje é a nossa patrocinadora principal. Sim. Muitas vezes, sendo uma mentora, orientando o negócio em si. Às vezes que eu não escutei ela, dava errado. Acaba sendo uma mentoria, né? Demais. Eu chamo ela de mentora. Sim. Eu mando mensagem pra ela ontem. E todo empreendedor precisa ter um mentor. Esses dias eu tava pensando Escolha bem o seu sobre mentor, isso. na verdade. Sim, né? ele vai te botar no céu ou no inferno. Sim. Você vai se colocar. Sim. Porque a partir do momento que você escuta uma pessoa e toma a decisão de fazer o que ela fala, Sim. a responsabilidade é sua. Sim. Então você citou o nome de uma pessoa fora do ar. Eu acho muito legal as coisas que ele fala. Acho super motivador, etc. Mas não o teria em momento nenhum como meu mentor. Sim. Porque ele prega a palavra e vive uma vida totalmente sem humildade. E a palavra é humildade. Sim. Então, você fala a palavra de alguém que tinha por base da outra face. Sim. E o que eu vejo ele fazendo... Arrogância, você acha, né? Prepotência. Não sei. Pelo que eu vejo do que ele mostra, e ele faz questão de mostrar muitas vezes, Sim. Toda vez que você se acha melhor do que outra pessoa, você já é pior que ela. Então, assim, resumindo isso que você falou, escolha bem o seu mentor. Não é isso? Dentro disso que você está falando da moça das sobrancelhas, Sobrancelhas. né? É muito importante a gente ressaltar o network. A gente estava falando isso de novo em off. Eu conheci ele agora, junto com vocês. Ele chegou, a gente bateu um papo 10 minutinhos antes da gente começar a gravar. E quando ele chegou, eu já sabia da importância do network. Você, melhor do que ninguém, pode falar isso. Porque, assim, você viveu isso, vive isso. E continua ainda, você falou pra mim que as portas ainda se fecham na sua cara e tá tudo bem. Uhum. Né? E vamos pra outra porta e tudo. O que o network te fez? O que ele é importante para o empreendedor que está em casa, falando assim, gente, mas eu não conheço ninguém. Eu, Viviane, fiquei sem network por muito tempo. Morei fora, voltei, isso a gente perde a rede, né? Então, o podcast tem 6 meses. Você me perguntou isso, a gente está gravando o 27º. E assim... Eu amo isso, nasci para isso e eu preciso de patrocinadores. Mas para eu ter isso... Duckbill já mandou para mim um café aqui. Sim, Duckbill, muito obrigada pelo café, viu? A Abílio agradece, eu também. Mas para trazer essas pessoas para cá, eles precisam... Eu preciso mostrar o meu rosto, a minha cara para as pessoas, né? Então, assim, quando a pessoa que tá de casa fala assim, Viviane, Abílio, eu não tenho network, eu vou começar, mas sem network, porque pessoas precisam de pessoas. Então, qual é o conselho e o que você passou nesse processo para você chegar até onde você tá hoje através do network? Bom, eu vou até contar uma história rápida. Tem uma história, tipo, muito forte de um cara chamado Barnes, se não me engano. Ele cruzou o país de trem. Ele é um cara totalmente desconhecido, sem capital. Cruzou o país de trem. Bateu na porta de uma empresa. Fez de tudo para ser atendido pelo dono daquela empresa. Ele foi atendido.
E ele começou a reunião dele falando, eu vim aqui para ser seu sócio. Eu não sei como, tal, mas eu quero ser seu sócio e tal. E esse cara virou funcionário, vendedor, se destacou e virou sócio de Thomas Edison. Olha. Né? Todas as pessoas que têm um negócio, via de regra, na maior parte das vezes, construíram um negócio do zero. Na maior parte das vezes. Uhum. Quando o cara consegue manter um negócio de família por herança, ele já foi bem criado. Na grande maioria das vezes, a herança ele quebra. Então, pessoas que vieram de baixo e construíram algo, admiram pessoas que estão construindo algo. Então, se você não tem um capital, existe alguém que tem. Às vezes, você não tem nada, nenhum número para mostrar, como eu não tinha. Como eu não tenho? E aí mas você tem alguém que fala assim, eu boto fé, tô disposto. Como que isso gera? A gente tá na era do relacionamento por interesse, né? A gente tava falando sobre isso. As pessoas entendendo para onde você vai, e aí elas precisam entender qual é o seu fim, né? Qual é o benefício vai gerar para o mundo além do benefício próprio. Uhum. Pode ser que algumas pessoas comprem a sua ideia. A ideia. E aí, porque você tem um fim que não gera um benefício só para você. Por exemplo, quando você me falou do podcast, o podcast tem o maior intuito de mostrar que as pessoas podem, etc. Bom, tem muita gente que quer levar essa mensagem para o mundo. Empresas, etc. Uhum. Como agregar esse valor? Aí vai no começo o relacionamento é o principal. Porque se você tem algumas pessoas que vão comprar essa ideia, ela vai acontecer. E você precisa mostrar a ideia. Precisa. Vendedor é o ponto básico de uma pessoa que quer ter sucesso. Ser vendedor. Por mais que a pessoa odeie vendedor, etc., ela se vende todo dia. Vai casar, precisa se vender pro marido. Vai para um lugar, o marido quer para outro, você precisa vender para ele a ideia de que lá é melhor que o outro lugar. Então, agora, criar bons projetos. Pelo menos falar de uma forma que brilhe o olho da outra pessoa, porque ninguém vai colocar dinheiro, ninguém está disposto a rasgar dinheiro. Isso é um fato. Tá? Ninguém está disposto a dar uma vida de luxo para outra pessoa sem um benefício para ela também. Ou para uma comunidade. Agora, estar se relacionando com as pessoas certas faz toda a diferença. Então, o lugar que você frequenta, é óbvio, pode ser que hoje eu não tenha condição. Fazia muito tempo que eu não almoçava num restaurante X aqui de São José. E eu adoro lá. Eu gosto muito, gosto do dono, já fiz vários eventos lá. E eu falei, a gente marcou um almoço até num outro restaurante. Eu falei, vamos mudar para o restaurante X? É até mais caro, mas eu sei que a galera que frequenta aquele restaurante é um ambiente que eu gosto. Aí, fulano de tal me vê lá, já lembra de mim para fazer um negócio. A gente só não pode. A gente só tem que tomar um cuidado que as pessoas mais experientes, e que passaram por trilharam algumas coisas na vida, elas percebem quando a pessoa é interesseira. Sim. Então, é perceptível, tá? Por exemplo, depois que o Empreenda Vale começou a galgar alguma coisa e tal, porque eu acho que a gente ainda assim, a gente é grande no Vale, grande em São Paulo, mas a gente é pequeno perto de outros. Teve bolha que a gente não furou. Né? Tem gente que nem conhece a gente. Um cara que vem pro Empreenda Vale, que eu posso falar, a gente não divulgou ainda. Oba! Break news. É o CEO da Eve, Sim. que é o carro voador. Então, muito legal. Hoje é uma empresa hypada no Brasil. O CEO da empresa vem palestrar no Empreenda Vale e eu tive a oportunidade de conhecê-lo. E na minha conversa com ele é um francês que mora no Brasil há algum tempo já. Que legal. A única coisa que eu quis entender era, cara, como é que esse cara saiu? De onde ele saiu? O que ele fez? E no final, ele até... Estávamos ele e o Joel, que é um amigo. O Luiz tem que trazê-lo aqui também. A gente chorou. Foi demais o papo, assim. Então, essas pessoas percebem. Todo mundo que chegou em algum lugar passou por uma estrada tão desafiante que ela percebe. Sim. Se a pessoa tá ali por interesse. É senso, né? E às vezes a pessoa até deixa, tá? Por exemplo, se a pessoa me entrega algo que me interessa, eu posso perceber que ela tem interesse, mas, de alguma forma me retroalimenta, ok. Sim. Se ela não tem nada para me retroalimentar e for só no interesse, eu não vou fazer nada por ela. Não tem como. Porque eu prefiro lidar com pessoas que eu sei que tem um propósito maior de colocar N coisas. E eu acredito que muito disso vem Empreenda Vale. O Empreenda Vale, e aí não posso falar nem pelo Empreenda Vale, eu posso falar por mim, né, que estava à frente da gestão, então a responsabilidade é minha. Eu errei muito dentro da Empreenda Vale.
Errei com expectativas mal dimensionadas, com parcerias que eu fiz errado, com erros de gestão que eu já tive no negócio. A empresa vai virou um negócio milionário, então eu já tive erros milionários. Então você dormir, colocar a cabeça no travesseiro, sendo que você é o responsável por aquilo, é muito desafiante. Saber que teve gente que acreditou e o negócio deu errado, é muito desafiante. Mas o quanto você bota no negócio também é o tamanho do seu retorno, né? Isso é, porque a gente às vezes quer colocar, olha, eu vou botar só uma colher para fazer, sei lá, pega um leite, vou botar uma colher de leite em pó para fazer 1 litro. Meu, você vai ter 200 ml, entende? Agora, se você bota 10 colheres para fazer 1 litro, você vai ter 1 litro ou mais, vai poder dar mais para as pessoas. E isso é o risco. Quanto mais você coloca... O grande desafio é você não sabe evento... É a única certeza que é de tudo, tá? Mas evento mais, vai dar muita coisa errada. E existe a possibilidade de você organizar, porque assim... Farmaconde esse ano também. Não tem como, não tem outro lugar que caiba a gente, né? Mas... O que eu vejo, tá? No meio do evento acontece tal coisa. Não tem como eu parar. Aconteceu já de um cara passar mal, ter um mal súbito, cair, bater a cabeça, abrir a cara no meio do evento. Puf, a gente teve que parar o evento. 40 minutos pra atender E o cara tava trabalhando como cameraman. Meu Deus. Qual é? Olha a situação. Eu tive que correr atrás. A gente tem, obviamente, uma equipe médica, pelo tamanho do evento tem que ter. Tinha um médico também na plateia que foi auxiliar. Eu levei a maca, porque os paramédicos tinham levado. Eu levei aquela maca. Sim. É um negócio que você tem que lidar com um nível de pressão tão absurdo que dá muita coisa errada. Muita As coisa variáveis, errada. né? Mas assim, mas você se prepara para isso, né? Não tem como você prever. Sim. Não tem como não estar preparado, né? A única coisa que eu já tinha experiência com evento. E o Empreenda Vale me deu mais ainda. Eu nunca passei pano para algo que dá errado. Nosso primeiro evento, o som tava tão ruim que eu subi em cima do palco, discuti com o cara do som. Era uma época que todo lugar tava tendo evento. Então não tinha muita coisa disponível. Sim. Esse cara saiu de Jacareí pra me atender em Taubaté. E o som tava uma bosta. Real, assim. E eu discuti com ele, fiz o cara vir pra Jacareí pra buscar mais som. E quem teve que ficar na mesa de som, no mestre de cerimônia, era eu. E cuidando das outras coisas ainda. E eu subi no palco e falei, pessoal, eu sei que o som tá ruim. Não vou passar pano, peço desculpa, mas eu peço que você seja empreendedor. Foca no que tá bom e bora lá. Não vou passar pano em cima disso. Então eu entendi que as coisas não errado. Por exemplo, no último evento agora, a gente teve um superaquecimento de uma máquina que estava responsável. Hoje o evento tem, sei lá, 10 faces de LED gigantes, né? Somando as nossas e a da Farmacode. O negócio deu uma pane no computador que estava retransmitindo as imagens. Então, teve vídeo de patrocinador que nem passou. E aí? Tipo, não é um problema que não estava nem no nosso mapa de previsão. Tipo, nunca imaginei que isso fosse acontecer. Superaqueceu e queimou. Tá muito quente no dia. E aí, o que você vai fazer? E aí, o que você fez? A técnica toca, você toca no palco do jeito que dá, e se não tivesse imagem, ia tocar sem imagem. Sim. E fazer o quê? Já aconteceu comigo, palestrando, num outro momento da minha vida, Associação Comercial de Caraguá. Que loucura. Já imaginei antes de você falar. Queimou tudo que tinha de audiovisual, e eu vou parar minha palestra por causa disso? Sim. Não. Vai sem imagem, vai no gogó, quem tem o conhecimento consegue passar o que sabe. O ruim é que não tem, precisa de apoio. Sim. Né? E aí a gente contava com o palestrante, mas eles conseguiram trocar a máquina, passaram rapidinho, mas mesmo assim, o backup dos vídeos de alguns patrocinadores não tinha. Isso gerou um estresse com o patrocinador que não foi reparado. A gente tá falando aqui, gente, dos percalços. Dos BOs. Dos BOs, exatamente. Que pode acontecer quando você empreende, né? E são realmente inimagináveis. Sim. Todos os negócios que eu tive sempre dá algum BO. E é coisa que você vai criando um módulo de operação, né? Tipo, isso aqui pode acontecer. E se isso acontecer, a gente tem que agir dessa forma. Isso é porque a gente tá falando de eventos, né? Mas qualquer coisa dentro do empreendedorismo. Qualquer negócio. Pô, você tem um negócio normal, você vai visitar um cliente, dá o mel no carro. É normal. É normal. Sim. Normalmente acontece muito de não chegar o recurso, né? Esses dias fui fazer
um botox numa empresa aqui em São José, que eu não posso nem falar o nome. Assim, já tem mais de um ano. Aí desmarcaram comigo umas 3 vezes porque não tinha chegado a toxina botulínica. E eu falei assim, gente, não é possível. E no final quebrou, mudou de sócio. É uma Caraca, rede grande e caraca. tudo. Devia estar passando por problemas já de coisa. Mas, gente, na ponta não consegue nem enxergar Sim, isso. sim. Só vê o BO sem Agora, saber o recente, eu porquê. vi uma publicação de um site de notícias aqui da cidade, falando de uma empresa que vende online. E a dona teve um AVC no final do ano. E decorrente, eu acho que da pressão que ela já está vivendo por produtos que ela não conseguia mais entregar, etc. Bom, Nossa. e eu olhei aquilo e eu conheço pessoas que compraram produtos lá que foi 100%, assim, foi entregue, etc. E que até recomendavam, conheciam ela. E aí eu fiquei imaginando, assim, tipo, essa pessoa não queria que acontecesse isso, sabe? É óbvio que quem se sentiu lesado ali, né? Porque, pô, você compra um produto, o mínimo que você quer é receber o produto. Mas a gente não sabe o que estava acontecendo na outra ponta, né? Vários erros de gestão podem levar uma pessoa a quebrar, não conseguir entregar. Não acredito em nada definitivo. Tipo, nunca mais essa pessoa vai ter um negócio na vida. Pode ser que ela consiga Sim. ser zilionária. A gente tem um caso no Brasil, que é o Eike Batista. Uhum. Eu, particularmente, tirando a parte... ele como empresário, em muitas coisas, eu acho ele muito foda. A visão de negócios 360, de gestão, eu acho fora do comum. Sim. De você retroalimentar os seus próprios negócios. Ecossistema. Uhum. Eu acho ele como visionário, assim, pô, com 19 anos o Eike já era milionário. Começou do zero, por mais que o pai tivesse... Ele conseguiu um empréstimo, foi lá, deu um jeito, ficou milionário, e aí foi, durante 3 anos, o cara mais rico do Brasil, e chegou a 7º do mundo. Tipo, isso é bizarro. E você vê o cara retomando. Tipo, voltando. Todas as vezes que o cara quebra. Não, e ele foi preso. Sim. Tipo, putz, Sim, foi eu lembro da história. humilhado. Sim. E ele lançou uma série de vídeos agora falando, mostrando a versão dele também do negócio. É óbvio, né? Poxa, tudo tem um erro, né? Sim. Mas eu acredito que pode ser que esse cara venha a ser bilionário de novo. Sim, Se já não é, né? Se já então, não mas é, eu assim... penso muito nisso aí que você está dizendo, porque quem é. Você pode tirar tudo da pessoa e ela vai começar de novo. Pode tirar tudo da pessoa e ela vai começar de novo. Porque tá aqui, Sim. né? Tá na mente. Então, assim, Bílio, me ajuda a ajudar as pessoas de casa. Eu sei que você é muito bom nisso. Se eu conseguir, né? Não, lógico que Tem consegue. coisas que nem tanto. Não, consegue. Bom, a gente estava falando antes que os brasileiros são empreendedores natos, né? Então, e muita gente não começa porque tem medo, né? E se você pudesse hoje falar em alguns passos, olha assim, ó, começa assim, faz assim, vai quebrar, não desiste. Porque assim, Viviane, eu tive um convidado aqui que a gente estava falando sobre, ele é especialista em pessoas e processos, trabalha em empresa e tudo, dá consultoria. E eu falei para ele, olha, eu não quero falar de processos, eu só quero falar de pessoas. Aí ele olhou para mim educadamente, não falou nada. No meio do nosso bate-papo, eu tive que pedir desculpa para ele e falar assim, olha, me desculpa, porque não tem como falar de sucesso de pessoas sem processo. E assim, pô, eu tô com 41, olha, eu fui demorar para entender isso. Se eu tivesse, de repente, 10, 15, 20 anos atrás, talvez eu estivesse em outro lugar hoje. Processo é uma coisa necessária. É chato? É. Né? Eu acho chato. Imagina você que é intenso também, que as coisas que aconteçam para ontem, né? Mas eu não, eu já sou assim, se eu pudesse, botava um chip de alguma coisa, já ia fazendo. Tá, do zero, uma pessoa que tem um sonho, até chegar onde você tá, e depois eu quero que você me fale da sua projeção, da onde você se enxerga, tá? Mas do zero, aonde você tá, quais são os passos que você daria para a pessoa? Recente agora eu assisti um documentário que eu acredito que todo empreendedor, independente do momento que ele esteja do negócio, ele tem que assistir. É na Prime Video.
Não tem na Netflix. Chama 90 Dias para Ficar Milionário. O conceito desse documentário, vou fazer um spoiler. Não vou falar tudo, senão a pessoa... Mas, poxa, esses últimos... Desse ano para cá, do ano passado para esse ano, eu fiz um processo imersivo interno, assim, de olhar para o negócio, projetar um negócio, enfim. E aí comecei a consumir conteúdos que me ajudariam nesse processo de construção desse ano específico. Bom, uma das coisas foi assistir esse documentário. Nesse documentário, ele mostra um bilionário americano que quer mostrar que o sonho americano ainda existe. E esse bilionário vai com $100 na carteira para uma cidade desconhecida com uma caminhonete. E ele teria 90 dias para construir uma empresa de $1 milhão. Começando com $100 sem poder usar o próprio nome. Então ele não poderia falar que ele era ele. Sim. E esse documentário mega virou minha chave, assim. Como é o nome? 90 Dias para Ficar Milionário. Depois eu vou colocar. E por que virou minha chave? Porque ele chegou com um conceito, ele tem 58 anos, não sei se... Nem vi que ano que foi gravado esse documentário, mas acho que foi antes da pandemia, então ele deve ter seus 60 e pouco agora, vai. Com 58 anos, 2,2 bilhões de dólares na conta. E é dólar, não é... Você é bilionário em qualquer lugar. O cara tem $1 bilhão, ele não é bilionário nos Estados Unidos, né? Ele é um milionário lá. Talvez até normal. E você imagina um cara passar por isso, né? Por tudo. E muitas coisas que ele pensava não dava certo. Mas os conceitos que ele trouxe eu achei interessantes. Porque eu não me vi na condição de nunca chegar, tipo, eu já ganhei mais de $1 milhão, mas não acumulei $1 milhão. Faço negócios há muito tempo. Eu até estava numa reunião esses dias que os caras começaram a falar de valores mensais que eu já ganhei durante vários meses da minha vida. Então não é uma coisa que, tipo, eu não fico desesperado nem impressionado. Eu já vivi aquilo, construindo do zero. Então, beleza, ok. Não me impressiona, porque a intenção deles era impressionar. Pode impressionar meu momento atual, mas não me impressiona como pessoa. E aí eu olho, o conceito básico dele era, tipo, ele procurava fazer negócios, ele não tinha um negócio certo que ele ia fazer, mas ele precisava construir um negócio de $1 milhão. E aí ele procurou, primeiro passo, fazer com que ele conseguisse manter o básico, porque quando você tem o básico, você para de pensar nas catástrofes. É desafiante quando você tem que pensar no básico e pensar no sonho. Então, o primeiro passo é construir o básico. Você consegue construir o básico empreendendo. Empreendendo o quê? Vendendo algo. Nem possível. Você vai comprar um negócio por 10 e vai vender por 20. Nem que seja no semáforo. Ok, já está empreendendo. Que eu acredito, tá? E aí, constrói o básico, que dê segurança. Busca informação de mercado do que realmente vale a pena fazer. Foi o que ele fez. E aí ele fez um terceiro ponto que eu sempre fui deficitário. Eu já construí negócios grandes que eu tive que vender ou eu quebrei, porque sempre eu era o cabeça do negócio. Ou seja, eu sempre era o melhor designer, o melhor não sei o quê, porque por mais que eu não soubesse fazer alguma coisa, eu falava, não, se fulano faz, eu também faço. Então, eu sempre tive isso pra mim, sabe? Eu não gostava de ficar dependendo das pessoas. E hoje eu entendo. Isso é um problema? Gigantesco. Sim. Porque quando você fala de processos, uma empresa é igual um país. Como você mantém um país em ordem? Através de uma constituição. Regra. Lei. Uma empresa, para se manter viva, muita coisa dá pra fazer no feeling. Você consegue chegar até um certo nível no feeling, na garra, no peito. Só que você não fica gigante no feeling. Porque se as pessoas não entenderem as leis que regem aquela empresa, aquela sociedade, aquele grupo de pessoas, vão fazer o que querem. E era o que aconteceu nos meus negócios, sem eu ver. Então, eu sou o cara que odeia consultores, apesar de já ter feito muita consultoria na vida para outras empresas. Mas eu acho que a distância do mundo ideal que eles vendem para o mundo real que existe é tão absurda
que eu não gosto muito. Mas eu entendo o quanto é necessário, olhando para uma empresa de longo prazo e gigante, implementação de processo. Pode ser que no começo eu não comece perfeito. É quase impossível você começar, se você tiver, como eu saí, por exemplo. Cara, quantas vezes eu não escutei as pessoas falarem, putz, mas por que você não fez tal coisa que seria o ideal? Eu falo, eu sei, mas eu não podia. A condição naquele momento não era possível. Eu, por exemplo, eu sou zero de ficar dando dica ou conselho pra alguém. Eu não sei como é que você começou. E na moral, o conselho que uma pessoa dá só vale pra ela. Porque tem muito mais a ver com o ego dela de escutar que você comprou aquela ideia do que, de fato, se você vai fazer ou não, porque não faz diferença. Eu posso vir aqui te dar o melhor conselho do mundo. Se você não executar, só não vai ter feito a diferença pra você. Sim, a gente fala muito. Esses dias eu tive uma convidada aqui, depois você vai me recapitular esses trechos, que eu tenho certeza que você não fechou, mas quando a gente estava, ela falou sobre livro de autoajuda, né? É isso que você falou pra mim agora. Sabe o que acontece? A pessoa fala assim, nossa, mas o livro de autoajuda, o nome já diz, né? É uma autoajuda, é uma ajuda pra você. E às vezes o que vai funcionar pra você não vai funcionar pra mim. E a gente lê aquilo e fica frustrado. Pô, mas por que pra mim não funcionou? É a mesma coisa que a gente acaba entrando no negócio do consultor, né? Eu, hoje em dia, eu prestei consultoria, então, e contratei consultorias, etc. Então, tem aquilo que eu acredito. Tem coisa que é um mundo tão perfeito que só funciona numa empresa que tem orçamento, tempo para investir dinheiro para perder, etc. Tem empresa que não. A maior parte das empresas no Brasil não tem. Então, poxa, uma pessoa que está começando, primeiro passo, fazer para ela poder sobreviver. Sim. Né? E se ela conseguir fazer isso com o negócio dela, melhor ainda. Sim. Tá? Normalmente eu fazia isso com os meus negócios. Né? O segundo passo é ter um plano de um negócio. E hoje um passo que eu entendo que aí é a posteridade. É criar uma equipe que tenha condição de executar aquele plano. Você não cria uma equipe, e eu entendo isso hoje, na prática, por ter perdido bons profissionais. Sim. Eu já tive excelentes profissionais trabalhando comigo. Como uma pessoa intempestiva que eu sou intenso num nível absurdo, assim, de trabalhar. Eu já cheguei a virar 2 noites trabalhando. Direto, sem dormir. Direto. Por isso, quando eu olho essa galera do Big Brother, comigo eles vão ter que encerrar a prova. Porque, nossa, esquece. Eu já fiz isso, de ficar, sei lá. Eu escrevi um livro. Chama Comece pelo Fim. Eu fiquei 16 horas na frente do computador escrevendo um livro. Sem, tipo assim, saía, olhava meu filho e tal, voltava, continuava escrevendo. 16 horas. Isso não é bom, mas é o jeito que funciona. Sim. Né? O que eu vejo? Quando você cria uma equipe, eles precisam entender aquilo que eles precisam fazer. Como é que você faz isso? Através de processo. O ser humano funciona através de motivação e procedimento. O que manda é a motivação, é o emocional. Mas para a motivação funcionar bem, ela precisa estar vinculada a uma emoção. E para ela dar continuidade daquilo, ela precisa estar vinculada a um procedimento. Os dois são conectados. Só o procedimento não funciona. Só emoção. A emoção tem que ser mais forte até que o procedimento. Mas só que um também, sem o outro, não funciona. Para uma empresa funcionar, os dois têm que estar muito alinhados. A pessoa tem que saber, ainda mais essa geração agora, que não fica mais um negócio, as pessoas não ficam mais uma empresa. Ela tem que comprar muito a ideia da empresa. Tem que acreditar muito porque aquela empresa vai para aquele lugar. Por isso que hoje as empresas, quando falam que vão ter um negócio grande, falam em fazer IPO. Ela precisa manter você. Ela sabe que se você está trabalhando para algo que na sua vida significa que vai ser algo grande, ela mantém uma pessoa boa. Mas se a startup, você vê de startup falando que vai ser a próxima Apple, a próxima não sei o que. Por quê? Porque eles vão vender isso. Senão as pessoas boas vão embora. E é isso. E quem sabe possa até se transformar, né? Olha o Nubank que virou. Sim. Né? O segundo maior banco do Brasil já. Sim. Então, era uma startup. Tá, a gente falou sobrevivência, de preferência a pessoa começar no seu próprio negócio, né? Sim. Pra ser mais rápido, né? Pra chegar no objetivo. Não, na verdade assim, é só pra ela sentir que ela tá vivendo aquilo que ela acredita. Ah, né? sim. Mas eu também acho, Bíblia, eu preciso arrumar um emprego. Pô, faça o que você precisar, pague seu preço. No final, ninguém tá se importando, a não ser você. Então eu preciso ter um emprego para fazer isso. Sim.
Se de fato é algo que você precisa para executar aquilo que você precisa fazer, faça. E Correr seja atrás do empreendedor recurso. dentro do negócio do outro. Tá? Quando você, como empresa, eu já vi muitas pessoas falando isso. O profissional contratado, que é um empreendedor dentro da empresa, ele tem outro valor. Com certeza. Por exemplo, às vezes a gente tem uma visão, eu conheço vários empresários que têm uma visão de negócio tão ampla, que ele sabe que não vai conseguir tocar tudo sozinho. Então ele prefere formar uma equipe, que aqueles funcionários virem sócios do negócio, Sim. porque eles ajudaram a construir aquilo. Essa é a sua ideia? Eu tenho essa visão. Eu já tive mais até. É que para onde eu quero que os negócios cheguem, Vai eu não consigo desenhando, sozinho. sim. Mas assim, já decepcionei, eu já decepcionei, já fiquei decepcionado. Então hoje eu olho, por exemplo, e penso no curto prazo. O que funciona para mim? Às vezes não é o que funciona para você. E nem para o outro. Eu tenho um plano para mim de onde eu quero chegar. Compartilho com pouquíssimas pessoas hoje. Até porque elas não vão acreditar. Sim. Né? Eu tenho um plano onde a empresa vai chegar esse ano. Então, quando eu vou vender algo para alguém, uma ideia, para uma equipe, eu falo, esse ano a gente vai fazer isso. Legal. Você palpável, tá afim? Porque aí as pessoas entendem mais. Sim, é palpável. Eu fui hoje fazer uma parceria com um cara, e aí ele virou pra mim e falou assim, tá, o que você me propõe? Se eu falar pra ele não, porque eu empreender vale, não sei o quê. Não, cara, o que eu quero é isso. Sim. Se isso é uma peça pra chegar lá no final, eu não preciso falar do final. Eu falo, o que isso vai gerar pra nós aqui? Eu já errei muito nisso. Mas isso é porque você você sabe onde você vai chegar, onde você quer chegar, e você tem um plano de ação para isso acontecer, né? E existem realmente, é um quebra-cabeça. A gente não começa com ele montado, a gente começa com ele desmontado e vai montando. Isso que você falou é muito legal, porque como eu, assim, empreendedora agora, eu me vejo já onde eu quero chegar, sabe? Mas às vezes, assim, eu me perco no processo por não saber. Quando você chegou aqui, você perguntou, você tem um plano de ação para você poder trazer gente, poder trazer patrocínio? Para você, eu falei, não tem. Eu já perguntei logo, gente, me ajuda. Mas eu imagino que você tenha aprendido isso, mas você falou para mim que já era muito nato seu. Até uma discussão que eu tive no podcast falando sobre isso. Eu não acredito em nada nato. Nada, zero. Zero, zero. Não acredito que uma pessoa nasceu para algo. Isso é uma coisa que eu não acredito. Eu não acredito. Não assim, mas eu digo em questão de habilidade. Não acredito, porque a habilidade é desenvolvida. Mas você é capaz, você tem filho. Sim. Então vamos lá no filho, porque é fácil. Eu hoje consigo enxergar, eu tenho um de 13 e um de 9. Eu consigo ver habilidades, lógico, se eu quiser que o meu mais novo, que é do esporte, aprenda computador, ele vai aprender, mas ele não vai ser tão bom quanto o de 13 que nasceu para aquilo, entre aspas, você me entende? Então, assim, quando você olha para o seu filho hoje, você consegue ver umas habilidades dele? Uhum. Vamos nessa parte que aí eu acho que é mais fácil de... O Joaquim tem 5. Sim. Ano passado, na escolinha, ele recitou um poema para, sei lá, tipo umas 150 criancinhas no microfone e tal. Eu não acho nem que seja nato, tá? Ele viu o pai dele fazer. Ele ama o pai dele. Aquilo gerou um sentimento nele. E ele, dentro dele, algo diz que aquilo pode ser legal. Ele não sabe ainda. Esses dias eu andando com ele, ele falou, pai, eu quero trabalhar com o senhor e com a minha mãe, que ele vê a gente trabalhando. Sim. Ele mora em outra cidade, né? Ele mora em São Bento do Sapucaí. Uhum. Então a gente se vê a cada 15 dias, infelizmente. E ele falou, eu quero ter... O que ele falou? Ele falou de umas 3 empresas que ele quer ter. Aí, anotou? Você tem que anotar pra falar. Ele falou de umas 3 empresas que ele quer ter. Eu quero ter isso, aí eu quero ter aquilo. Ele tá em 5 anos. Por que eu não acredito que isso seja nato dele? Uhum. Ele viu, gerou um sentimento, a experiência gerou um sentimento positivo nele. Por exemplo, no segundo Empreenda Vale, eu subi com o Joaquim no palco. Esse vídeo tem no meu Instagram, depois eu te mando. E era a única coisa que me motivava era subir com ele no palco. Porque o primeiro tinha dado errado, daquele jeito que eu te falei, mas deu certo, né? Aconteceu. Sim. E todas as vezes que eu tomava um não em São José, que foi muito mais desafiante que Taubaté, eu tinha uma influência lá que tinha 0, e aqui era muito mais caro para fazer o evento que lá.
eu falava, um dia eu vou subir com meu filho no palco e vou falar pra ele na frente de todas as pessoas que é possível. Que ele pode. Que aquele momento eu quero que ele assista no futuro e que ele pegue e entenda que qualquer pessoa, saindo de qualquer lugar, ela pode chegar. E eu falei isso pra 2.000 pessoas. Sim. Foi emocionante. Aconteceu exatamente como eu imaginava. Peguei ele, subi no Legal. palco, a hora que me chamaram, falei pra ele, e ele ficou olhando pra mim. É lindo o vídeo, Sim. eu vou te mandar. Bom, essa experiência comigo no palco deve ter gerado esse sentimento nele. Uhum. Que hoje ele replica sem nem imaginar o porquê ele tá fazendo isso. Por gostar, ele vira bom, porque ele faz mais. Às vezes eu vejo ele falando sozinho, tal. O que nós fazemos também, e a mãe dele trabalha muito isso, na nossa formação para ele, a gente, poxa, quando pode ler para ele, a gente assina um programa de leitura para ele. Então, a gente ajuda nesse processo do que a gente acredita. Sim. Tá? Então, um cara que gosta de futebol, quer virar jogador de futebol, joga bola. E aí, a percepção dele, do nível que ele quer chegar, é dele. Eu garanto. Até o Pelé falou sobre isso. O Pelé tinha um cabeceio mais forte, um dos mais fortes da história do futebol. A gente fala que é o chute da cabeça, né? Porque ele cabeceava coco. Qual é a diferença de peso de uma bola para um coco? Sim. Então, quando eu vi uma bola, era muito mais fácil que o coco. O cara treinava muito mais. Então, não existe isso. Se o cara é o melhor naquilo que ele faz, pode ter certeza que algo que ninguém nunca vê está acontecendo. Sim, o Joel J fala isso, né? Que o sucesso é treinável, e eu falo isso para meus meninos. Tudo que vocês quiserem, vocês têm que treinar e vocês vão conseguir chegar lá. Eu entendo isso do seu ponto de vista, eu até vou trazer uma pessoa, eu já estou te falando que eu vou trazer uma pessoa especialista nisso, sei lá, não sei se é psicologia, para a gente poder falar disso, porque assim, eu acredito que as experiências moldam, lógico, a gente, é o que você falou. Meu filho já viu, ele sabe que o papai é empreendedor, que mamãe... E ele vê isso desde a barriga da mãe dele. Sim. Sim, são as experiências intrauterinas. E a gente já falou disso no podcast. Então o que ele ouviu dentro da barriga da mãe dele, de todas as experiências. Sim. O que ele viu eu e a mãe dele fazendo. Legal. Excelente ponto de vista. Eu vou trazer alguém para falar disso. Eu Sim, tenho estudo sobre isso sim. e tal, mas quando as pessoas olham, poxa, é uma habilidade inata que eu tenho de fazer essas coisas. Bom, eu sempre quis. Voltando, né? Eu sempre quis. Vi meu pai fazendo. Né? E ainda eu vi meu pai fazendo numa fase em que ele... Pô, eu sou um filho temporão, né? Eu nasci, meu pai já tinha 49. Então, meu pai faleceu em dezembro de 22. Então, no mesmo dia que meu filho nasceu, meu pai faleceu. E muito louco. Mas o que eu vejo, tá? Que você vai tendo uma predisposição daquilo que você quer. E aí você pode ter a opção de continuar e aprimorar isso, ou de parar. Eu me sinto em processo de aprimoramento. Né? Eu olho para um negócio e falo, cara, eu quero aprender mais sobre isso aqui. Eu quero fazer... O que eu entendi hoje, na minha posição de empreendedor, querendo virar um empresário de grande porte. Para que eu chegue a ser grande, eu preciso de uma equipe. Para que essa equipe performe, eu não posso estar envolvido. Eu posso estar envolvido na visão, mas não na tarefa. Voltando no ponto 2, né? Que a gente estava aqui falando da sustentabilidade. O ponto 2 é o plano, né? De você olhar e falar, eu tenho um plano. E o terceiro é montar uma equipe. Sim, 3. Sim. Você precisa de uma equipe. E essas pessoas precisam ser bem selecionadas. E, por incrível que pareça, tem muita gente que está disposta a um monte de coisas, às vezes sem dinheiro e tal, por acreditar naquilo. Muita gente. Eu acredito nisso porque eu também já vivi isso. Às vezes compro umas ideias de negócios que nem são meus para ajudar indiretamente. Que falo, caraca, isso aí faz sentido. Sim. O que eu posso contribuir? Sim. Né? Porque você vê o propósito, né? É muito além da financeiro. E às vezes você gosta da pessoa, às vezes você sabe que aquele não é o que vai fazer com que aquela pessoa chegue no nível que você acredita que ela tem. Mas que aquilo é um processo para ela chegar no próximo nível. Então, são coisas que eu acredito muito, assim.
Mas aí vai na onde você quer chegar. Pô, e felicidade, ela é subjetiva. Então, o Abílio pode ser que seja feliz só em termos empresariais quando chegar a ter uma empresa mundial. O outro pode ser que tiver uma empresa maior do bairro, tá ótimo pra ele. Sim. É o que a gente fala do nível de sucesso, né? O que é sucesso pra você? Às vezes o sucesso pra mim é só eu entrar às 8 da manhã, sair às 5. E tá tudo bem. Sim, e tá tudo bem. Uma vez eu tava numa reunião e o cara falou assim, eu tava fazendo um negócio numa cidade X, duas situações, né? E aí a primeira é essa, e aí ele falou, não, porque você tem que ver que aqui na cidade você vai ficar conhecido. Eu falei, bro, você não tá entendendo. Eu não quero ficar conhecido aqui, vai ficar você. Eu quero ser conhecido nacional. Essa era uma situação e uma outra, eu tava numa cidade bem pequenininha e o cara falou assim, mas pra que eu quero crescer mais? Eu já sou o maior da cidade e tal. Eu falei pra ele, eu não falei nada, mas na minha cabeça eu pensei, que bosta, tipo, uma cidade... Então visões, mas depois, com a minha maturidade, eu entendi que tá tudo bem. Sim. Né? Tá tudo certo. E que talvez ele seja até mais feliz que um cara que tem uma influência a nível mundial. Sim. Porque felicidade é subjetiva. Sim. Às vezes você tá infeliz com tudo e uma pessoa sem nada tá super feliz. Então, com tudo que é tudo pra muita gente, Sim. você não sente aquela paz, né? Hoje eu falei muito sobre paz com outra pessoa. Eu falei, nossa, paz vale um caminhão, né? E o outro que tem nada tem uma paz absurda. Sim, mas é essa parte que você falou, a gente, assim, tem gente que todo mundo quer empreender? Pode ser, mas assim, todo mundo nasceu para empreender? Não, porque tem gente que fica feliz de entrar. Quantas vezes você já varou hora, principalmente em evento? Às vezes você deve ficar sem dormir ou dormir muito pouco, né? Na semana, às vezes eu durmo 2 dias, 18 horas. Na semana. Pois inteira. é. Pois é, Somada. e você entende que assim, tem gente que fala assim, gente, pra mim não funciona, eu preciso entrar às 8, sair às 6, ganhar meu salário, ter meu 13º, tirar minhas férias e tá tudo bem. E tá tudo bem. Então assim, o pessoal que tá em casa tá tudo bem, empreender é difícil realmente. Mas, Eu invejo essas pessoas. Sim, mas assim, você Não, vai e olha, chegar num patamar diferente. Eu acho assim, é aquilo que você falou, né? Tipo, como a felicidade é subjetiva, Sim. por que eu invejo essas pessoas? Porque elas têm aquele conceito de vida. E pro que eu acredito que vai ser algo que eu quero, eu prefiro ficar 20 anos sem receber um 13º e de repente acertar. Mas tem um preço muito alto, né? Poxa, o preço a se pagar é tão alto, dependendo do nível do seu sonho, que você desgasta muito grande. Você sabe, a influência de dar errado muitos projetos, isso influencia muito na sua autoestima. Na minha, por exemplo, várias vezes. Nossa, ninguém quer fazer algo que dá errado. Ninguém quer ficar devendo. Uma idiotice uma pessoa pensar que a outra gostaria de ficar devendo. E é frustrante. Uma pessoa ficar devendo pra você quer matar aquela pessoa, né? Tipo, uma empresa você quer matar ela. Depois, quando você passa no nível de empreender, você entende que é um processo. Um dos palestrantes que vão vir, ele tem... Eu não vou falar o nome porque eu não divulguei ainda. Mas ele tem um histórico agora, recente até, de uma empresa que foi gigantesca e hoje ela não tá mais sob a gestão dele. E ela tá sob um processo judicial de falência. Você olha pro cara, o que ele fez foi bizarro. Ele foi um cara muito foda. Aí você olha ele queria? Não. O mercado, inclusive, em que ele era inserido, é o mercado que inteiro tá falindo. Inteiro. Então E aí, porra, tinha 1.100 lojas, 45 mil funcionários. Então eu consigo olhar e falar assim, pô, primeiro porque o que a gente tá trazendo ele, eu entendo que pra chegar nesse nível ele é muito melhor do que muito cara que vai bater no peito e falar, eu não vou nessa parada de fulano e tal. Tá, você teve 1.100 lojas? Você teve 45 mil funcionários? Eu não imagino. Eu vejo pouquíssimas empresas com condição no Brasil. Mas mesmo assim, esse cara vai jogar. Esse babaca boçal vai jogar. Eu não. Eu falei, eu quero entender o que esse cara tem pra dizer. Porque se ele chegou nesse nível, ele tem alguma coisa diferente. Se eu não cheguei ainda, tem alguma chave aí que o cara entende e eu não entendo. Eu vou lá pra escutar, como um aprendiz.
Eu estava num evento de mulheres agora em novembro, no final do ano, e ela trouxe algumas mulheres, assim, de exemplo, homens também. Mas teve uma que, eu esqueci o nome dela, não sei se é Sarni, é uma que tem uma rede de franquia muito... Carla Sarni. Cara... Ela é uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci. Gente, eu fiquei assim... Ela ficou devendo 25, 23 milhões. É isso! Ela já teve no Empreenda Vale. Sério? Nossa, eu fiquei encantada com essa mulher. Falei, gente, imagina se todo mundo... O crânio, a frieza que a mulher tem de sair de uma situação dessa, o emocional. Ela me viu numa situação bem... E aí ela me chamou, sentou comigo. Olha que legal. Ah, ela é fora do comum. Fora do comum. Carla Sarni. Acessível, né? Ela não se vê numa condição de Deus. Sim, superior, assim. Então, ela sabe como é que é o... Sim. Entendeu? Ela é fantástica. Carla Sarni é fora do comum. Fora do comum. Nossa. E eu acho o propósito dela muito legal, né? Principalmente assim, ela falou, na pandemia, ninguém atendia, mas ela falou assim, gente, como que eu vou deixar a pessoa com dor de dente? Alguém já disse, quem já teve dor de dente é uma dor infernal, parece que vai morrer. E assim, ela passando isso pra gente da responsabilidade. Fora que é perigoso, né? Uma pessoa Sim. pode ter uma... E ela morrer. falando do propósito dela sobre isso, sabe? Então é muito além, né? Então assim, quando a gente olha, por que essa mulher tem esse sucesso? Cara, o propósito dela vai muito além do financeiro. Sim. E ela é simples, eu achei ela, eu fiquei de verdade, falei, que mulher top, essa mulher é maravilhosa. Ela é muito 10. No bastidor também ela é muito 10. Abílio, acho que a gente já tá 1 hora conversando. E com certeza eu quero te ter de novo aqui, talvez depois do evento, que será em maio. Depois até eu faço eu gostaria muito de poder divulgar e estar lá junto com vocês, porque são pessoas que virão, que com certeza vai somar aqui. Então, se você é do Vale, vai funcionar online? Não. Não vai fazer transmissão? Não. Sim. Porque é até um desafio não só logístico também, né? Montar a estrutura para retransmitir, mas o que pesa são os contratos com os palestrantes. Você tem que pagar direito de imagem para eles. Ah, tá. Essa parte eu já nem sei. Então, daí você paga X de cachê, você tem que pagar o dobro. Sim. Então, assim, se você tá no Vale, por favor... Presencial, Farmaconde Arena, 8 e 9 de maio. A gente não lançou o evento ainda. Sim. Dia 16 agora, a gente lança oficialmente e lança já as vendas. Dia 16 o pessoal já vai saber quanto vai custar, tudo mais. Maravilha. Eu estarei lá, espero que você esteja também. E eu quero te trazer aqui depois novamente para você, com certeza terão mais experiências que você passou. Ah, com certeza. Até lá para poder trazer pra gente, até os percalços que vai acontecer e como é que você resolveu. Empreenda Vale é um caixinha de surpresa, sempre. Sim. Mas é gostoso, é muito gostoso. Não posso reclamar. Empreender é gostoso, vai. Eu gosto, me motiva. Abílio, muito obrigada por ter vindo. Obrigado, você. Muito mesmo. Você, assim, foi ótimo. Pronto a... Gente, de verdade, eu imagino como é na sua agenda. E eu falei com você no mesmo dia, você falou assim, não, beleza, eu vou. E, assim, te mudou, né, a sua agenda para poder estar aqui. Muito obrigada pelo prestígio, ficou muito feliz. Tenho certeza aí que você vai longe, vai derramar Amém. aí. Nós vamos. Amém, amém. Gente, um beijo, dá um salve pra galera. Tchau, tchau, pessoal. Espero que vocês gostem desse conteúdo e, de verdade, procure fazer a diferença. Acho que isso é o principal. Porque se o Abílio pode, eu pode, você também pode. Tchau, tchau, gente.